Paz do Senhor, gente, estamos aqui com mais um episódio do Entre Irmãos Podcast para vocês. E vamos aí, que hoje eu tô com a voz meio rouca, mas vamos gravar que não pode parar não. Galera, seguinte, ao longo da entrevista você vai ver na tela que vai passar aqui o nosso patrocinador, Adilson Júnior Arte, que você precisar de qualquer trabalho que envolva mídias sociais e tal, que ele for, principalmente na igreja, que você quer colocar um cartaz lá para uma campanha, festividade e tudo mais, pode procurar ele, fala que você foi até ele pelo Entre Irmãos Podcast, que ele tem um precinho bem bacana para você. E já de início também agradecer a você que está aqui nos acompanhando em mais um episódio. Hoje nós vamos gravar o PajoCast. PajoCast é aquele episódio que a gente está montando agora, que é uma troca de ideia entre eu e o Felipe. E aí a gente fala um pouquinho sobre algum tema específico. Hoje a gente vai falar sobre a importância de ter intimidade com a Bíblia. E, enfim, nesse âmbito aí, nessa esfera, a gente vai trocar uma ideia, beleza? E aí o Felipe vai falar mais um pouquinho aí, só para deixar em detalhe. Você que está pela Rádio Conquista Web, saiba que nós estamos no YouTube com o canal Entre Irmãos Podcast. É só ir lá, acessar, curtir, compartilhar, ativar o sininho. Você que já está pelo YouTube, a gente está pela rádio também. Conquista Web, e não deixe de comentar aqui, beleza? Também comente, sei lá, possíveis temas que vocês acham legal que a gente aborde aqui, que a gente vai estar dando uma pesquisada, uma estudada e falando aqui assim que possível, beleza? Felipe? Pode ser, gente, tudo bom? Não tenho nada para falar, ele falou tudo. É uma brincadeira. Tem alguma coisa para falar, curte, comenta, compartilha, tá bom? É isso aí, pô. Que eu tenho certeza que nós já estamos alcançando vidas, né? E a gente vai alcançar muito mais. Fica até o final, que hoje o assunto é muito interessante para nós que seguimos importante a Deus, também, né, cara? E de uma relevância bem significativa, né? Com certeza. Cara, vamos lá. Vai. Primeiro ponto cara, entra nesse tema, a importância de ter intimidade com a Bíblia. Uhum. A gente entra no primeiro ponto básico de todos, que é, cara, você tem uma fé e você tem a Bíblia como seu manual de fé e prática, ou seja, aquilo que eu acredito eu pratico por meio da Bíblia. O que dá um rumo a como o cristão deve se portar, como o cristão deve agir em toda e qualquer situação, vem da Bíblia. Então não faz muito sentido você ter uma fé em que você não procura se socializar com essa fé. E o nosso meio de socializar com nossa fé é por meio da Bíblia. É o manual de prática que a gente tem. Como é que eu vou ser um cristão se eu não sei como agir como cristão? Mas na Bíblia está escrito lá. Sem falar no tópico principal de todos. Cristo é a palavra. Então, se eu sou cristão, um pequeno Cristo, automaticamente eu preciso ter relacionamentos com o meu Criador, sabe? Com o meu Cristo, o meu Salvador. Que é por meio da palavra que eu conheço ele, tem intimidade. Dentro da temática que nós colocamos, versículo bastante conhecido, mas interessante de se citar, erreis por não conhecer as Escrituras. Não começa aí o erro do cristão a partir do momento que ele não gosta de ler Bíblia, ele não gosta de culto de ensino, Sim. Escola bíblica dominical, seminário, culto que envolve a palavra. Se ele não gosta, ele já não é um bom cristão. Já começou errado. Já começa sendo aquela ideia de, principalmente, cara, uma coisa que pega muito, é aquela ideia de você ter uma função na igreja em uma determinada área. Sim. E aí você se limitar a essa área como se você não precisasse ter um conhecimento bíblico, sabe? Verdade. Não, eu sou instrumentista, só preciso ir em cultos que vão utilizar instrumento. Eu vou no culto aí, daquele culto que geralmente nas igrejas de quinta-feira ou de sexta e no domingo, né? Geralmente no culto que é ensino não tem a utilização de instrumento. A instrumentista, não preciso ir não, porque eu não preciso... Acontece muito com a cara instrumentista, meu. Não, com certeza. Acontece demais, principalmente nessa área de instrumentista. E aí fica errado, pô. Eu como igreja, eu preciso ter intimidade com a palavra e aprender, sabe? Voltando ao texto, o texto está dizendo que você está errado por não buscar esse conhecimento.
a respeito das escrituras. Exatamente. Se não me engano é Oséias, o meu povo perece. Oséias, eu acho que é Oséias 4:20, não sei, rapaz. Eu acho que mas é Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, esse perecer aqui é tipo assim, o meu povo tá morrendo, cara. Sim, esse texto de Jesus também cita, erreis por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, que tem em Oséias esse perecer por falta de conhecimento, e tem Cristo citando nos evangelhos. É justamente uma ideia. Cara, você tá errando. Ou seja, onde é meu erro, Senhor? Não, você tá errando por não conhecer a escritura. Sim. E aí a gente entra num ponto que cara, quem nunca ouviu alguém falando, não, mas eu não leio porque eu não entendo. Mas você não entende porque você não lê mesmo. Justamente. Você nunca vai entender se você não lê. E detalhe, né? Dentro disso hoje se tem facilidade. Por exemplo, você quer ler a Bíblia inteira, mas não sabe ler. Tem o Cid Moreira. Beleza? No princípio. Mas eu quero entender. Tem aplicativos. Eu conheço um, se eu não me engano, é o Rota, fazendo propaganda pros caras aqui de graça. Hein, falar nisso, você que quer colocar sua propaganda aqui, conversa com a gente. Só entrar em contato com a gente lá, pode, sei lá, no e-mail também, entreirmãospodcast22@gmail.com. Manda seu e-mail, principalmente se você for uma padaria que a gente grava de manhã, cara, se você quiser entrar em contato, mandar uns pãozinhos de queijo, o Zizi tá feliz ali, tá rindo, porque ele sabe da necessidade. Amém? Então contamos com você. Não dá mole não. Voltando à ideia. O Rota 66 é do Luiz Saião. Ele explica, cara, em áudio. Tipo assim, você não vai nem ter, você vai ter explicação do texto. Sim. Então quem quer hoje, consegue. Cara, antigamente tinha muito a questão de não ter o conhecimento por falta de como ter esse conhecimento. Algumas pessoas pela falta de alfabetização. Sim. Mas mesmo assim, essas pessoas, você vê um esforço e tinham desejar. Poxa, se eu não consigo ler e interpretar e entender por conta própria, eles não faltavam os cultos de ensino de quem sabia ensinar para eles, sabe? Isso daí mostra o interesse em conhecer. Se eu não entendo, poxa, mas eu leio e não entendo, porque você falta o culto de ensino, culto de doutrina, a escola dominical, sabe? Não tem muito que você nexo. pode ouvir. A Bíblia Exatamente. fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Isso aí. Então, a partir do momento que você está ouvindo a palavra, você também está aprendendo da Bíblia. Tem alguém ali capacitado, creio eu, né? Para ensinar essa pessoa. Eu acho que é 2 Timóteo 3,16, eu anotei aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir na justiça. Olha, a palavra toda a escritura. Toda. Ela por completo há uma importância gigantesca, porque ela vai ser proveitosa durante toda a sua vida. Cara, a Bíblia continua. A Bíblia, ela tem tudo. Sim. Você quer ter uma vida financeira boa? A Bíblia ensina. Não é o foco, mas ensina. Sim. O foco da palavra em si é a salvação. Você quer ter um casamento abençoado? A Bíblia ensina. Você quer ter uma família abençoada? A Bíblia ensina. Você quer ter os seus sentimentos pautados em Cristo? A Bíblia ensina. Então, a Bíblia é um manual por completo. Acho que se o cristão ele se aprofundar nessa escritura, se cumpre isso daqui. Ela é proveitosa para tudo. Sim. Cara, inclusive entrando nessa ideia sobre a questão das pessoas buscarem ter interesse, de ter intimidade com a Bíblia, a gente entra num ponto que eu acho sensacional lá em Atos. Sobre quando Paulo ele visita a igreja de Tessalônica. Depois dele visitar ali, ele vai para a igreja dos Bereanos. E você vai ver ali que Paulo ele chega, ele começa a ensinar, os irmãos pegam os escritos e começam a conferir o ensinamento de Paulo. Cara, o apóstolo Paulo está ensinando e os irmãos estão conferindo se o que Paulo está ensinando é condizente com o que está escrito.
Olha que interessante. Os irmãos estão... Por quê? Aí, às vezes, a gente fala, não, mas esse negócio de Bíblia, isso aqui é uma parada que tem que ser quebrada, cara. Esse negócio de Bíblia, estudar a Bíblia, procurar ter um conhecimento, isso aí é para pastor, isso aí é para pregador, isso aí é para quem é obreiro. Não, cara. A igreja, principalmente, em geral, no todo, precisa ter um conhecimento bíblico, porque às vezes você pode, sei lá, eu mudei de uma cidade aqui. Aí você vai para a cidade e tem um pastor lá, só que o pastor vive tacando heresia no povo. Como é que você vai saber? Você está comendo a comida, um alimento bom ou um alimento ruim? Você não tem conhecimento, você vai engolir o ruim, pô. Entendeu? Você vai engolir o ruim achando que é bom. Exatamente. Aí você pega a ideia dos crentes bereanos, eles pegavam Paulo, o apóstolo Paulo, ensinando a eles e eles conferindo se estava condizente. E aí eu vejo que em Atos, você vê que as igrejas que Paulo passa em Atos, todas elas a gente vê uma carta sendo escrita. Paulo direcionando uma carta para essas igrejas. Porém, a igreja dos crentes em Bereia, não. Porque aí eu entro na conjectura, numa ideia também. Não posso afirmar, mas eu imagino que não havia necessidade de Paulo escrever para esse povo, sendo que o povo já tinha a escritura como manual. Sim, eles já buscavam. Exatamente. Porque Paulo vai ter que escrever uma carta direcionando, olha, irmão, vocês devem se portar assim, devem agir assim, devem fazer conforme, devem proceder dessa forma. Não precisava, pô. Porque se Paulo ensinando, eles já viam, eles já olhavam para Paulo e abriam os escritos para ver se estava coerente, poxa, eles não precisavam de uma carta de Paulo. Eles tinham ali a prática e eles abriam e falavam, olha, está escrito assim, então vamos embora, vamos fazer assim. Sabe? E você não vê uma carta sendo direcionada para eles porque eles tinham essa importância de se resguardar. E aí a gente entra num ponto aqui que eu acho essencial. Os crentes de Bereia não iam ser enganados, cara. Não seriam enganados. Mas é o que falta hoje, que eu falo com alguns amigos, é justamente isso, cara. Não é você ser contra o seu pastor. Sim. Não é você ser contra o ensino, a liderança da sua igreja. Mas você sempre procurar entender a palavra. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia está se cumprindo a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. E, cara, quando a Bíblia fala falsos mestres, profetas, ensinadores, esses caras não são os camaradas que nasci para ser falso. Esses caras vão aceitando e aos poucos, as pessoas, literalmente, eles eram pessoas boas, tinham conhecimento bom, só que estão desviando o foco e estão se tornando isso. Isso aí. Entendeu? Aí a pessoa conhece, não, mas eu conheço tem 10 anos, rapaz. Esse cara é gente boa demais. Mas ele tá mudando a linha, tá mudando o pensamento, tá indo por outro caminho que não deve ir e de repente tá passando a heresia. Cara, se essa igreja que tá sendo ensinada por esse camarada que tá passando um monte de heresia, um monte de bobeira. Esse dia eu vi um cara que defende não jejuar, não orar, ele é Bíblia, isso não precisa. E detalhe, o cara é tão idiota que ele usa a Bíblia para defender a base que você não precisa ler Bíblia. Mas aí a gente entra numa ideia que, cara, a Bíblia ela é tão vasta em assunto, em conteúdo, é muita coisa. E aí entra o ponto justamente sobre a intimidade com a Bíblia. Cara, estuda, sabe? Para você ter um contexto, você saber o que o contexto está dizendo. Senão a gente pega um monte de versículo, um monte de coisa, situação isolada, e os caras utilizam esses textos isolados para defender umas coisas dessa, pô. Não vê o contexto, não vê o que está escrito, não vê o entorno, não vê a causa, o destinatário, não vê nada disso. Dentro disso, você vai nos comentários, o camarada, ele tem, como que fala? Um monte de fãzinho, cara. Que tipo assim, ó o pastor, que benção. Que é mais ou menos assim, imagina que, sei lá, eu sou contra a oferta no culto. Sim. Ofertar. Já que eu sou contra a oferta, tem um cara que fala que a oferta não é necessária. Sim. Então eu sou desse cara. Entendeu? Eu sou a favor de o cara, ele... eu sou a favor, sei lá, vamos criar uma hipótese. Sim. Pra entender? O cara, se todo mundo na igreja é careca, por exemplo. Vamos viajar aqui na maionese. Viva os carecas. Viva os carecas. Todo mundo na igreja tem que ser careca e eu sou a favor disso. Aí tem um cara na internet que é a favor. Não, todo mundo tem que ser careca porque tá na Bíblia. Aí tipo assim, eu só aceito
Porque eu já tenho esse pensamento, tem um bobão falando, eu sou igual ele. Sim. Aí fala, tipo assim, não, se ele tá falando, tá certo. Entendeu? Sabe? E não se baseia em nada. Tá acontecendo é o quê? É uma galera que tá cega espiritualmente. Que não consegue enxergar a verdade. Às vezes já aprendeu, já foi ensinado, mas como confronta, sim. Aí ela vai lá e tipo assim, não, eu vou naquele, eu tenho esse daqui que tá me confrontando, mas eu tenho esse que tem a mesma linha. Deixa esse daqui que tá confrontando pra lá. Eu prefiro ele, eu sou dele, eu sou do time dele. Ainda mais nessa ideia de internet. Pô, você vai na internet, você encontra a base que você quiser, pô. Você coloca lá, sei lá, por exemplo... Hoje é fácil ser pastoreado. Vamos... Na internet? Oi? Com certeza, pô. Hoje em dia no YouTube tem o tanto de gente que fala, pô. E é liberado, tipo, eu tô falando. Eu amo ele em Cristo Jesus. Mas o ensinamento dele eu não gosto. Do Caio Fábio. O cara é a favor do sexo fora do casamento. Tipo assim, olha essa ideia. E pior que você vê gente falando... Seguidores. Sim, pô, eu amo. É por isso que eu sou adepto dele. Mas é justamente essa ideia, e a palavra tá tão explícita, mano. E ele pega o contexto você vê um manuseio. Como que eu posso falar? Ele tem uma boa oratória. É como se ele estivesse pegando assim, manuseando a massa na mão dele, assim. Aí os bobão tá lá... isso é ridículo, cara. O argumento dele, a persuasão dele é muito grande, pô. Gigantesca, mano. Só que aí o cara que não tem base cai por causa disso. Persuasão, o cara sabe, tipo, como manusear ali no sentido. Assim, infelizmente. E se você pega uma base, tipo, estrutural da Bíblia correta, você vai ver lá que é contra. Paulo ele vai falar sobre esse tipo de coisa, sobre o quanto é errado isso. Só aí a gente vê essa ideia que hoje, principalmente com o meio da internet, com o meio de comunicação, você tem um ponto que você quiser, cara. Eu sou a favor do sexo antes do casamento, não acho que é errado. Vai ter um cara defendendo isso lá. Eu sou a favor de mentir quando eu quero fugir de uma situação. Vai ter um cara que vai defender isso lá. Não quero jejuar, não quero ler a Bíblia, que isso não é importante. Vai ter um cara defendendo isso lá. Sempre vai ter um ponto, cara. Só que a própria Bíblia já falava referente a esses caras, pô. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo pega e fala assim, mas virá um tempo que procurarão para si falsos mestres, que como comichão nos ouvidos vão lhe agradar. Pra si. Isso aí. Tipo assim, o cara chega, poxa, velho, eu quero fazer tal coisa, mas meu pastor vive falando que é errado, mas eu não quero ouvir. Aí a pessoa perde aquela ideia de já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, sabe? O meu desejo tem que morrer para que Cristo viva em mim. Sim. O cara tira isso, fala, não, eu vou achar uma base para o meu desejo ser feito. Aí ele vai, procura um outro mestre, que é um cara que é condizente com o que ele fala, que causa comichão no ouvido dele, ou seja, é aprazível para ele, é apetecível, é bom. O cara vai, abraça a ideia e fala, beleza, eu tô pautado na Bíblia. Só que não tá, cara. O cara tá errando por não conhecer as escrituras. Aí é o quê? Um cara que tá sendo enganado. E esse cara aí que eu vi da internet, o cara que não defende Bíblia, jejum e etc., ele fala que os bons pastores, esses pastores que ensinam mesmo à luz da Bíblia, tal, não gostam de fugir, esses camaradas são os falsos profetas. E ele é o pastor correto. Cara, tá tendo uma inversão de valores. É uma briga, cara, é uma luta. Entendeu? É uma luta constante. E a sociedade também, no geral, também. Estão vindo contra a gente. Sim. Mas enquanto a palavra de Deus for a nossa única regra de fé e prática, tá valendo. É através dela que nós alcançaremos a salvação. Eu gosto de aplicação. Você pega um texto e usa os símbolos dele para, por exemplo, você vai pegar ali, eu sou o caminho. É verdade. E a vida. Certo. Você vai pegar a verdade. A verdade é, por exemplo, João 17:17. Santifica, pois, na tua palavra é a verdade. Isso. É isso, né? Então, fala ali, está falando que a palavra de Deus, a Bíblia, que nós temos ali, é a verdade. Se a palavra é a verdade, e a gente vai pegar 1 João lá, falando que Cristo é a palavra, o verbo, o logos, né? Ali, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sem a palavra que é Cristo, ninguém vai a Deus, cara. Ela é o acesso.
a Cristo, entendeu? Por mais que você vai pegando uma construção de situações. Mas a palavra é Cristo. Então, se eu não tenho desejo, se eu não tenho vontade de conhecer Bíblia, que cristão é esse? É isso aí. E essa desculpa de, mas eu não consigo entender. Meu irmão, a primeira conta de matemática que jogaram na sua frente, você não entendeu, cara. Primeira questão de biologia, sei lá qual matéria que você gosta de se dar bem, a primeiro contato com ela você não entendeu também, cara. Um cara as coisas vêm por uma escadinha, você tem que forçar, velho. velho. Uma vez, mano, que ele falou, é meio secular, não tem nada a ver com a Bíblia, mas interessante trazer pra nós. Uhum. Ele fala que todo mundo pode ser ensinado. Aí você, mas uma senhora lá de 70 anos que é analfabeta, ela pode ser ensinada. A diferença é que o tempo de aprendizagem dela vai ser muito mais do que uma criança que tem a capacidade cognitiva, mental, no momento de pegar muito rápido. Sim. Entendeu? Só que se tiver paciência, ensinar devagarzinho, aprende. Eu esqueci, tem um cara lá que ele é tido como o pai da didática, que ele fala isso, pô, que todo mundo tem a capacidade de aprender, é só você saber utilizar a forma correta. Tipo assim, tem gente que você vai ensinar ela com imagem. Eu vejo das pessoas. Sim. Por exemplo, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar. E ela sempre usa essa desculpa de eu não consigo. Isso aí, eu não consigo. E aí, o que você está fazendo para conseguir? Nada não, vou deixar Deus vir aqui e mudar minha cabeça. Parece que Deus vai cortar aqui, vai botar uma mente nova. Não, cara, isso aí é diferente. Você tem que ser moldado pela busca constante também. Você tem que falar, Deus, eu tô aqui lendo a Bíblia, não tô conseguindo entender, mas desvenda isso para mim. Romanos 12, 2, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sim. Se transformar não é eu vou transformar a sua mente, é transformai-vos. É tipo, você procura transformar a sua mente. Com que? Obviamente hoje nós temos a revelação com a palavra. É o que transforma a mente, caráter, conduta, ética, moral, social do cristão. A maneira conduta social em tudo, né? Pedro, ele fala inclusive sobre isso, ele fala, tende vós a mente preparada, sejam cingidos os lombos do vosso entendimento, né? Que é justamente nesse sentido de você preparar. Eles cingiam os lombos quando eles iam se preparar para uma batalha, para trabalhar, enfim, era um preparatório para alguma coisa, seja trabalhar, seja lutar, seja correr, qualquer situação que envolvia isso, né? Eles aí cingiam os lombos, né? E tal. E aí você pega Pedro falando, ou seja, prepare o vosso entendimento. É justamente, cara, eu tenho minha dificuldade, mas, meu irmão, não fica parado esperando as coisas acontecerem, não, cara. Você é cristão, saiba que, principalmente no dia de hoje, tem muita vertente e heresia surgindo que você pode ser pego de surpresa e ser enganado. E se você for enganado numa dessa, o erro é seu, cara. Porque você tem muita condição de aprender o certo, mas não aprende porque é negligente. Então essa ideia de, mas eu não consigo, isso aí é desculpa, cara. Já foi o tempo da gente ter a questão de necessidade de pessoas dentro da igreja que cresciam sem uma condição de alfabetização, que não podiam estudar, que não podiam ler. Mas hoje a nossa geração, cara, é muito difícil você ver um cara que não tem condição de ter uma Bíblia, e outra coisa, cara, isso aqui entra muito. Se você é cristão, pelo amor de Deus, você não tem uma Bíblia, você me quebra, cara. Se você não tem uma Bíblia, você me quebra, cara. Então ele não é cristão. Não, você quebra minhas pernas. Ele seria um semi-cristão. Tipo assim, você é novo convertido, você não tem uma Bíblia, eu te entendo, cara. Claro. Uma hora você vai comprar ali, você vai ter uma Bíblia, a igreja pode te abençoar também, acredito muito nisso. Agora, se você é cristão, velho de casa, de história, e você não tem uma Bíblia e não se preocupa em trazer, em ter um contato com a Bíblia, em andar com sua Bíblia, levar uma Bíblia no culto, meu irmão, você está muito fora da caixa. Você está precisando rever aí suas ideias de cristianismo, porque está muito feio. Cara, isso quebra. Mas, enfim, só um desabafo aqui, que isso me indigna bastante. Cara, sobre essa ideia de enganar aí,
a gente pega aquele texto de... Eu estava estudando aquele texto, até dei uma saudação na igreja que você pregou lá sábado, sobre João, pô. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, a parte B. Jovens sois fortes, pois a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Sim. Quando João escreve ali, ele está combatendo uma ideologia que foi levantada que era contrária ao cristianismo. É tipo assim, uma heresia que surgiu, que era o gnosticismo. Sim. Ele está querendo combater. E aí, nessa ideia de combate, ele vai escrevendo vários pontos para combater a ideia do gnosticismo. E aí, quando ele chega nesse ponto para escrever, ele fala, olha, eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes. Aí, aquele ponto, clichê, mas porque os jovens já venceram. João não fala que eles vão vencer, fala, não, vocês já venceram. Por quê? Porque vocês têm a palavra de Deus em vós. E já está em vós. Exatamente. Como a ideia dele é combater essa heresia, e a palavra, se eu não me engano, a palavra que ele usa ali para jovens é aquele que não é mais levado, que não é enganado facilmente. O intuito ali do jovem. Aquele que já tem, tipo assim, alguém que já criou maturidade suficiente para não ser enganado. E aí quando ele escreve, ele está falando tipo assim, ó, por vocês já terem a palavra, vocês já não são enganados mais facilmente, porque vocês têm maturidade, né? E aí, essa heresia aí, ela não vai vencer vocês. Por isso, vocês já venceram o maligno. Porque a palavra de Deus está em vós. Ou seja, porque você tem conhecimento, cara, você estudou, você sabe que, tipo, o que é a verdade. Então, aí você não vai ser enganado pela heresia, né? Nós somos pentecostais nato. Sim. Falar igual alguns amigos nossos. Vim do fogo, sou do fogo e nós somos pentecostais, nós acreditamos na ação, somos continuistas, acreditamos Sim. que os dons espirituais não se cessaram, etc, etc. Tá? Por que eu falei isso? Hoje a gente vê uma massa de pessoas indo a cultos para receber. Quer ver? Você Sim. vai a um culto em algumas igrejas, falo por experiência, a gente vai pregar em algumas igrejas, tem muita gente que vai, sabe por causa de quê? Só por causa da revelação. Tem igreja ensinando o ímpio, aí, então olha só, tem igreja ensinando o ímpio a ir para lá, porque lá vai ter revelação. Uhum. Eu tenho clientes meus que eles falam mesmo assim, cara, fui revelado. Rapaz, os caras falam com gosto na boca, velho. Fui revelado, cara. Pô, Deus me revelou lá na igreja, irmão. Revelou que eu ia ter um acidente de moto, mas ele me livrou, que eu ia levar um tiro, e ele me livrou. Pá! Os caras... Fui revelado, qual a revelação? O irmão viu eu com CD na minha mão. Tipo, o cara vai pro templo Sim. pra isso. E não pelo principal. Que é o quê? A palavra. Mas por que isso? Porque tem gente despreparada na frente desses templos, isso. alimentando essas pessoas. Eu fui pegar em uma igreja da região, não vou citar nome, que eu vi o templo cheio no dia, eu olhei a face das pessoas, o Espírito Santo testificou que tinha muito ímpio. Sim. Na mente, assim, a gente vai contando mais ou menos, tinha mais ou menos uns 30 ímpios, cara. Sim. Eu pensei, vou qual mensagem? Não tem, é ilógico eu pregar qualquer mensagem, a não ser a mensagem da salvação de Sim. Cristo, a mensagem da cruz. Certo. Fui na mensagem da cruz. Você percebe quando você está pregando, a pessoa chorando, tocando ali. Chegou no final, você, vou fazer o apelo, vai ser facinho hoje. Na que eu fiz o apelo, quem quer aceitar Cristo? Fazer um compromisso, fazer uma aliança, assim, assado. Ninguém veio, cara. Por um instante eu me decepcionei. Aí eu pensei, meu Deus, será que... Tem alguma coisa errada, pô. Tem alguma coisa errada. Isso aí. Aí depois eu voltei 1 ou 2 vezes lá de novo. E eu percebi a mesma coisa. Terminou o culto. Fez uma fila, cara, de mais ou menos umas 50 pessoas. Só para colocar a mão na cabeça. Não sou contra orar. Sim. Entendeu? Mas só para receber revelação. É o que foi criado e colocado dentro da cabeça deles. Dentro da cabeça deles. Vem pra cá porque aqui tem revelação. Deus vai revelar, Deus vai... É tipo assim, é muito... Vem pra cá que Deus vai fazer. Só que eles estão esquecendo de mostrar o que Cristo é, sabe? Isso. Poxa, quando você pega exemplo que... Quando os
os amigos pegam lá o coxo, o paralítico, sobe ele, leva o telhado, desce ele para Cristo. Sim. Aí Jesus fala lá com eles, ó, seus pecados são perdoados. Pô, mano, os caras, mó trabalhão para Jesus perdoar pecado. Aí depois Jesus efetua a cura. Mas primeiro, salvação, pô. Cristo queria mostrar, olha, você tá limpo por dentro, cara. O externo, se morrer agora não tem problema, você tá limpo por dentro. Você foi salvo, seus pecados são perdoados. Em outros exemplos também, Cristo faz isso. Tem um cego, pô. Os seus pecados são perdoados. Tem um cego que Cristo fala assim, vai, a tua fé te salvou. Aí tem Sim. um ponto. Aí fala assim, ele logo viu. Tipo, então ele não viu ali. Ele falou assim, vai, tua fé te salvou. Mas eu tô cego, cara, por que eu vou? Eu não recebi uma cura. Aí o texto fala assim, e logo viu. Então, depois, ele viu. Isso aí. Então, primeiro é salvação. O primeiro é salvação. Só que aí, se a gente, como igreja, ficar colocando na cabeça do ímpio que, não, vem pra Deus revelar, vem pra Deus não sei o quê. Deus... Cara, a maior revelação já foi colocada pra você. Cristo, ele quer te salvar, meu irmão. Vem porque aqui tem salvação através da palavra. Isso aí. E, por consequência, Jesus cura. Isso aí. Jesus revela. Jesus tem dom de maravilhas, opera milagre, etc. Então o foco tá errado. Então tem muita gente que quer... eu quero libertação. Olha só. Cara, foi criado uma coisa no meio da nossa sociedade cristã. E quem tá fora pegou tão errado. Sim. Que eu já ouvi de pessoas, não sei se você já ouviu. Eu vou lá pra igreja porque eu tenho um vício do cigarro, sei lá, da cocaína, da maconha, algum vício. Uhum. E eu quero ser liberto. Mas você quer aceitar Jesus? Não, só quero ser liberto. Opa, tem alguma coisa errada. A bênção, mas cadê o dono da bênção? Isso aí. E conhecer, João 8,32, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aqui é de duplo sentido, que dá no mesmo no final. É Cristo e a palavra. Isso aí. Então, se eu conhecer Jesus, ele me liberta. Se eu conhecer a palavra, ela me liberta. Porque a palavra é Cristo, como a gente já falou. Sim. E como, cara, que eu vou ser liberto sem querer conhecer Cristo? Que é aceitá-lo, ter comunhão, ter uma aliança renovada com ele, o nome escrito no livro da vida. Não tem como. Certo. Tipo, então tem essa ideia errada de que, toma bênção, toma vitória, toma casa, toma carro, toma isso, Deus vai curar a sua casa, a sua família, o teu filho. Cara, Deus cura. Sim, com certeza. Deus faz demais. Com certeza. Só que o foco não é esse. O foco sempre foi salvação. Isso aí. Entendeu? Sempre foi salvação. Inclusive, as manifestações, os milagres e tudo mais, são justamente para o ímpio ver e passar a crer. Sim. Nesse intuito de falar, cara, olha que Deus poderoso, olha que Cristo poderoso. E aí ele aceitar a salvação para si. Mas a gente falando nesse âmbito de a importância de ter intimidade, é justamente esses que estão à frente devem orientar uma igreja. Cara, a igreja ela tem que ter total importância de uma palavra. Aí, cara, eu gosto de quando você vai numa igreja, você entra numa igreja e tal, que você prega uma mensagem que sua mensagem pode às vezes não ser explosiva. Você pode não ficar falando, Deus vai fazer isso, Deus vai... E você só como se fosse um ensino, cara. Pum, os irmãos ficam assim, ó, vibrados na palavra. Porque você vê sede, cara, de conhecimento. Sim. Porque os caras sabem o que é, tipo, a palavra. Foi colocado na mente deles que a palavra é importante. Conhecimento é importante. Ter essa intimidade com a Bíblia é importante. E aí os caras querem absorver conhecimento. Os caras têm desejo de conhecimento, sabe? E tem lugar que você vai, que você dá uma palavra, tipo, mais ensino, fugindo da ideia de pregação em si, você vai levando mais para o lado do ensino, e os irmãos tá bocejando, tá conversando, tá entediado. Você fala, cara, quem está à frente não tá sabendo instruir a igreja a dar a devida importância à palavra, cara. E infelizmente a gente vê que parte muito da liderança. Sim, é um reflexo, cara. Eu uma experiência em uma igreja que eu fui pregar, sim. Que eu tava falando, dentro da aplicação da mensagem, eu disse, irmão, foco no culto é a palavra de Deus, a adoração ao Senhor. Então, mascar chiclete, conversar, sair toda hora para beber água, ir ao banheiro. Aí eu falei assim, mexer no celular. Quando eu falei mexer no celular, eu olhei para trás, porque às vezes nós interagimos muito com
a igreja. Eu também gosto de ficar. Porém, é bom interagir com o altar. Quando eu virei pro altar, o próprio pastor, presidente da igreja, estava mexendo no celular. Opa. E como eu estava acima dele, estava em pé, ele estava sentado, deu para ver, ele estava mandando uma mensagem no WhatsApp. E tipo, eu tô corrigindo a igreja dentro da palavra, a igreja dele, dentro da palavra, e o próprio tá mexendo no WhatsApp. Certo. Cara, eu olhei assim, eu pensei, nossa, eu senti uma vergonha por ele. Quando eu olhei para a igreja percebeu. Sim. Pô, o cara tá corrigindo, o pastor presidente está no celular. Entendeu? Então, quando eu falo que vem da liderança, se a liderança não tomar esse cuidado agora, cara, nós estamos perdendo uma igreja sem conhecimento. Sim. E o conhecimento bíblico, ele é a base de tudo, ele é toda a estrutura na vida do cristão. Sim. Inclusive, e o que é mais complicado ainda é que é difícil você colocar uma mentalidade, sendo que o pastor que está ali ou quem está à frente, ele não, tipo assim, não se importa em colocar essa mentalidade. Se você vai lá e Deus te usa para exortar, cara, dificilmente eles vão te ouvir, sabe? Uhum. E aí eu entro num ponto aqui, tem gente que fala assim, cara, eu queria que Deus falasse comigo, queria ouvir a voz de Deus, sabe? Uhum. Cara, tem gente, vamos ser sinceros, ele não quer ouvir Deus falar. Ele não quer ouvir o que Deus tem para falar. Ele quer ouvir profeta. Sim. Ele quer ouvir, não profeta, ele quer ouvir voz de profeta. Como assim? O cara, ele quer ir na igreja, quer que Deus use alguém para vir no ouvido dele, falar lá, gritando no ouvido dele, ó, Deus vai fazer isso, Deus tem isso para você, Deus isso aqui, não tem? Ele quer ouvir a voz do profeta. Porque quando vai alguém lá no altar pregar, ele não presta atenção na palavra. Aí quer me falar que ele quer ouvir a voz de Deus, Deus está falando por meio da palavra, ele não presta atenção. Só quer ouvir quando o profeta vem no pé do ouvido. Ele não quer ouvir a Deus falar, ele quer ouvir o profeta falar. Só isso. Essas frases que a galera usa, mas de fato essa é bem relevante. Sim. Que fala assim, tem muita gente buscando revelação, indo para a igreja para buscar revelação. Mas em casa, a Bíblia está fechada. Sim. É esse ponto. É tipo assim, a revelação é a própria palavra. O maior contato que você tem de ouvir Deus falar e saber o que Deus quer. Eu vejo uma igreja desestruturada hoje. Eu anotei um texto aqui, Mateus 27, 24. Aquele que ouve as palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a casa sobre a rocha. Então eu ouço a palavra, não é entrar aqui, não é o famoso entrar aqui e sair aqui. Sim. Eu ouço a palavra obviamente vai ser guardada no meu coração, na oportunidade, no dia a dia, eu vou praticá-la. Uhum. Certo? Então esse camarada, o texto está comparando ele a um homem sábio, que edifica a casa sobre a rocha. Agora a gente pega num ponto assim, ao contrário. Então aquele que ouve, às vezes tem gente que nem ouve, né? Mas aquele que ouve e não pratica, a casa dele então não está baseada na rocha. E se a gente vai pegar alguns pontos bíblicos, a gente vai pegar as outras casas na areia, etc, etc. Quando vem chuva, tempestade, o vento forte, o que acontece com essas casas? Vão cair. Vão ser derribadas. Não vai sustentar. Nunca. Então, crente, para ter sustentabilidade, estrutura espiritual, ele tem que fazer o quê? Ouvir a palavra, praticar. Se ele fizer isso, ele é sábio. Se ele fizer isso, ele está estruturado numa rocha. Sim. E a rocha é o próprio Cristo. Então, sem palavra, eu posso afirmar, você é um crente fraco. Sem palavra, eu posso afirmar, você é um crente raquítico. Qualquer ventinho aí, às vezes não precisa o diabo nem dar um peteleco assim. É só ele fazer assim, dar um assopro. Sim. Entendeu? E pior, tem muita gente caindo aí que não tem contato, não tem estrutura, não tem essa prática que a palavra está pedindo e está colocando culpa no diabo. Nem é diabo, é ele próprio caindo, porque já não tem força espiritual. O cara não busca aquela militância constante da carne contra o espírito. E eu acho que eu já citei isso aqui a palavra é arma, milhares de vezes, esse texto aqui. Andar em espírito para não ceder à tentação da carne, às concupiscências da carne. Cara, enquanto você não anda em espírito, você vai perder, cara. Você vai ceder. A ideia é, enquanto você anda, você não cede. Mas se você não anda, como é que eu ando em espírito? Cara, principalmente a palavra. Se eu tenho, Salmo 1,
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes mesmo tem o seu prazer na lei do Senhor, ou na palavra, na Torá. E nesta lei, nesta palavra, ele medita de dia e de noite. Aí você pega o quê? O cara, aquele meditar, a ideia de meditar ali é ruminar. Ruminar, para quem não sabe, é quando tem alguns animais que fazem isso. Por exemplo, o camelo, ele come o alimento, o boi também tem esse costume, ele come o alimento, e aí ele engole, só que, acho que não lembro se é esôfago, tem uma cavidade que ele guarda o alimento ali. Depois ao longo do dia, ele não achando o alimento mais, ele volta esse alimento e torna a remastigar. Ele rumina o alimento, ele está remastigando para pegar todos os nutrientes e assim não ficar passando fome. E aí depois ele engole. Aí você pega essa ideia, pô, bem-aventurados são esses porque eles ruminam essa palavra. Ou seja, cara, hoje de manhã eu fiz um devocional a Deus. Aí eu fui pro meu trabalho, fui pra minha escola, sei lá, independente. Depois eu não tive tempo de ler a Bíblia de novo. Mas, poxa, aquilo que tava, eu tô remoendo. Eu me alimentei. Sabe? Então vou guardar ela aqui em algum lugar. Eu tô andando em espírito por meio dessa palavra. 19:11, a tua palavra escondi, guardei. No meu coração. Ali no caso do animal é numa parte especial. Para nós é no coração. Para não pecar. Isso aí, para não pecar, e uma hora eu vou utilizar. Isso, exatamente. Entendeu? Aí você pega, você fala, pô, peraí. Então, por meio da palavra, meditando constantemente, cara, mas eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. Meu irmão, não vou falar que você está mentindo, não vou falar que você está sendo negligente, mas o fato de você ir num culto de ensino, eu vou no culto de ensino, sei lá, por exemplo, na nossa igreja na quarta-feira. Na quinta-feira meu dia vai ser super corrido, mas você está meditando o que foi ensinado na quarta-feira, cara. Na sua quinta-feira você vai, o pastor falou sobre isso, falou, sei lá, sobre a tentação, falou sobre tal coisa, sabe? Você vai remoendo, justamente é você pensar aquele assunto que foi falado. Só que tem muita gente que faz o quê? Ele pega um monte de coisa do dia a dia e coloca, pá. Tipo assim, uma pilha, mas é uma pilha de livro. O último livro foi o ensino de ontem. Sim. Da quarta-feira, um exemplo. Aí ele coloca aqui trabalho, tal, não sei o que lá, conta. Ele poderia estar ruminando. Isso aí, meditando essa palavra. E a falta da palavra no sentido simbólico, né? Falta nutrientes espirituais para a vida do cristão. Historicamente a gente vê também o estrago que fez quando a palavra foi tirada do povo, pô. O período escuro. Né? Aquele período escuro que a igreja não tem a palavra, e aí depois quando obtém a palavra de novo, tem a reforma ali por meio. São 1.500 anos aproximadamente, se não me engano. Cara, não lembro exatamente, mas aproximadamente eu acredito que é isso. Eles vão ter o contato de novo com a palavra, e aí é instituído as 5 solas, e uma delas é a sola escritura. Ou seja, somente a escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nada que vem de fora pode interpretar a Bíblia. Obviamente a gente tem livros auxiliares à Bíblia, mas não para desfazê-la, mas para acrescentar. Mas a Bíblia sempre vai interpretar a própria Bíblia. Se eu tenho um ponto aqui, poxa, cara, eu não sei, eu tenho algum outro texto que vai me dar uma concordância nisso. Isso aí é a palavra interpretando a própria palavra para não ter enganação. Mas a gente pegando num tópico da importância disso mesmo, é você pegar o tempo na história que não tinha palavra, pô. O povo era levado pelo que lhe eram dito. E aí, eu não tenho acesso à palavra, o que eles me mandaram, eu tenho que engolir. Como é que você sabe que é verdade? Como é que você sabe que é certo? E detalhe, né? A Bíblia traz muitos simbolismo a respeito da palavra de Deus. Por exemplo, a palavra ela é pão. Fala que a palavra pão é alimento. Isso. Você precisa de alimento quando? Necessidade, fome. Quando? Mas quando? É um dia só? Não, todo dia. Diariamente. Segundo, a palavra é água. O nosso corpo humano sobrevive por meio de água. 60%, o adulto, né? 70%. Não, 70%. Acho que é infantil que é 60%. Né? 70% do corpo adulto é água. Entendeu? Então, cara, se a palavra, agora trazendo para o lado espiritual, a palavra é pão, a palavra é água, a palavra é luz para o caminho, aquela ideia de, tipo assim, existe escuridão? Não, existe ausência de luz. Isso. Então, tipo assim, quem está vivendo uma escuridão na vida dele é porque está faltando a palavra é luz aí, luz para o meu caminho, aquele texto, entendeu?
Sim. Então, a palavra é pão, a palavra é luz, a palavra é água, a palavra é vida. Olha o tanto, tem mais. Isso aqui é porque eu estou pensando, se você lembrar isso, você pode falar. Olha o tanto de simbolismo que a Bíblia traz, que a palavra de Deus é. Sim. Então, se ela é pão, eu preciso me alimentar. Se ela é água, eu preciso beber, eu preciso matar essa sede. Se ela é luz, eu preciso da luz. O ser humano precisa da luz. Certo. Entendeu? Se a palavra é vida, eu preciso ter essa vida. Então, cara, é essencial na vida do cristão e é inadmissível um cristão sem contato com a palavra. É isso. Acho que é o ponto que a gente mais tem que focar nesse tema, importância de intimidade, Sim. é justamente, cara, foca nisso para que você não seja enganado. Eu costumo dizer, quando eu ministro alguma coisa referente a apego pela palavra, costumo falar que nós chegará um tempo que nós seremos testados pela palavra, justamente pelo conhecimento, cara. Porque a gente vê variação aí. E, cara, pra você ter ideia, a gente vai para Mateus 4, o próprio Cristo, quando ele está sob a tentação no deserto, ele vence com a palavra. A utilização, o diabo está utilizando a própria palavra, pô, só que de forma errada, sem contexto. Jesus não, está usando a palavra na sua forma coerente para combater a heresia. Mas o diabo está usando palavra, pô. Satanás ali está usando palavra, sabe? E aí Jesus está combatendo o quê? Aí beleza, vem alguém, sei lá, o diabo levanta um filho do cão aí pro seu lado para poder falar alguma coisa e usa texto bíblico para você. Aí você fica ali, meu Deus, tá certo, porque tá na Bíblia. Mas você não conhece nada, você vai engolir, cara. Você vai engolir qualquer doutrina, qualquer ensinamento. Vai rebatendo Satanás só com a palavra. Entendeu? Pega os teus anjos, dá ordem a ele, porque Salmo 91 vai falar, né? Tem anjo ao nosso derredor é Satanás. Tem anjo ao nosso redor para nos guardar, enviado por Deus ali, etc. Então ele pega os anjos, se lança daqui que vão te salvar. Sim. Aí Jesus não fala também, Senhor, está escrito que não pode tentar. Transforma a pedra em pão. Não, mas também está escrito que nem só de pão verá. Isso está escrito, tem gente que não sabe. Você, mas onde está escrito? Vai ler, está em Deuteronômio. Eu não vou te dar endereço e rua, tudo certinho, não. Lê o livro só todo. aprendi com o meu professor. Lê o livro todo até você achar. Eu lembro uma vez só, título de curiosidade, que eu vi um menino citando um negócio que eu lembro até hoje, ele tava no celular, né? Aí alguém, conversando com ele, falou assim, não sei o que, não, fez uma brincadeira, ele falou, tô brincando. Aí depois que ele desligou, ele tava meio indignado, ele falou, tô brincando, vai ler Provérbios lá pra ver se pode fazer esse tipo de coisa. Aí eu falei, será que tem alguma coisa em Provérbios contra, sei lá, brincar, sabe? Aí eu li o livro de Provérbios todinho. Cara, mas só título de curiosidade. E não achei nada sobre brincar, não. Era uma outra coisa que ele tava falando, mas não achei, não. Aí, se a gente for pegar Cristo no deserto, com Satanás ali, você vai pegar Efésios 6 e vai falar que a espada do Espírito é a palavra. Então, a Bíblia, ela é a arma espiritual para nós vencermos o nosso adversário. Isso aí. A ideia do jovem já vencer isso ali, porque ele tem arma espiritual. Então, nós somos cristãos. Aquela mensagem que eu preguei na vigília, acho que eu preguei ela 2 vezes só. Aquela da vigília sobre ali. Vigília PP. O que acontece? Em agosto tem vigília PP, dia 12, né? 12. Dia 12. Pregador Eliel Silva. Pregador Eliel Silva. Se você não conhece ele, vai como referência lá, Umadeb 2022, Eliel Silva. Você vai ver a mensagem abençoada que ele deixou lá na Umadeb 2022, que é o evento que tem lá em Brasília. Nós vamos tentar. Não sei se vai dar certo. Nós vamos tentar trazer ele aqui. Tá bom? Mas voltando aqui ao raciocínio, Israel perdeu o contato com Deus. Sim. Oscilação espiritual sempre tem. Sim. O templo tinha sido reconstruído por Ezequias. Isso. Ezequias. Aí depois de Ezequias vem Amon. Vem o pior rei de Israel. Esqueci o nome dele lá. Acabe. Não, sem ser Acabe. Não, tem outro. Que matou os filhos dele e ofereceu a Moloque. Não lembro. Esqueci o nome dele aqui agora. Esse camarada aí. Aí depois desse camarada vem Amon. Depois vem Josias. Começa a reinar com 8 anos de idade. Aos 16,
ele começa a se voltar às coisas de Deus. E 10 anos, 8 anos, não me lembro depois, vou falar aproximadamente porque eu não me lembro, ele vai propor uma reforma no templo. Por quê? Porque passou muito tempo, ninguém cultuava direito, tinha um monte de ídolo dentro do templo. Quando a gente entende de reforma, aí você vai pegar a tradição judaica, a tradição judaica vai dizer que tinha escombro. Então, tinha a parte lá que estava praticamente inativa. Sim. Tinha caído, por exemplo, é um reboco de uma parede, um exemplo, que caiu e... ficou lá, ninguém tá usando mesmo. Então ele falou assim, vamos fazer uma reforma que eu quero cultuar. Por quê? Porque ele se voltou para as coisas de Deus. Nesse que ele se voltou para as coisas de Deus, ele pega os sacerdotes são responsáveis ali. O texto vai dizer que eles encontram o livro da lei. A tradição diz que é nos escombros, a Bíblia não diz, tá, gente? A tradição vai dizer que é nos escombros, entendeu? E dá para usar a tradição aí também. Então, quando eles encontram o livro da lei nos escombros, vai entregar, eles vão ler, vai entregar para Josias, Josias vai ler, vai chorar, e Josias vai fazer questão de ler para o povo, e o povo se arrepender. Só que tem um porém. Antes, só encontraram o livro da lei, por quê? Porque fizeram uma reforma no templo. Coríntios vai dizer o quê? Porventura, não sabeis vós que sois o quê? Templo do Espírito Santo. Tem muito crente, Vitor, que precisa de reforma espiritual aqui dentro, para ter espaço para a palavra. Porque no lugar da palavra está tendo, sabe o quê? Escombro, sujeira, mentira, difamação, um monte de embaraço, pecado do dia a dia. Sim. Entendeu? Agora, quando eu limpo o templo, aí tem espaço para a palavra. Exatamente. Entendeu? Perfeito. Mano, então... É aquela historinha, né, do cara que... O cara foi visitar a irmã dele, aí chegou lá, irmã aqui e tal, não sei o que. Aí ela tinha um dinheiro em cima da mesa, aí ele pega, aí tá lá o dinheiro em cima da mesa e tudo mais, aí ele vai embora, o dinheiro some. Aí passa um ano depois, ele volta lá, terrível. Aí um ano depois ele volta lá, aí a irmã meio... assim, não sabia como falar. Na verdade, foi rapidão. Ele vai na casa da irmã. Sim. E tinha, acho que 10, 20 anos que não via ela. Era alguma coisa assim. Sim. E ela tinha uma filha. Aí a filha dela ficou, tipo, super empolgada. Mamãe, titio, que legal. Titio é uma benção, tal. Aí ele vai embora, né? Porque tem que voltar, era muito distante. Quando ele vai, a menina tá super empolgada. Aí a mãe fala... Ô, minha filha, o seu tio, ele errou com a gente. Tinha um dinheiro em cima sei lá, da REC, do estante, e sumiu. Agora você conclui. Não, continua aí, pô. Já porque você tinha perdido esse detalhe. Em cima do REC e sumiu. Aí, um ano depois, ele volta. Sim. E quando ele volta, ela tá com aquele sentimento no coração ainda. Poxa, o meu dinheiro que tava aqui em cima... Só tinha ele aqui aquele dia, sumiu. Me levaram ele. Então, aí quando ele chegou, ela falou, meu irmão, eu te amo, tinha muitos anos que eu não te vi, mas aquilo que você fez é muito errado. Eu não quero você mais aqui. Aí ele explicou, não, de fato tinha um dinheiro aqui. Só que eu achei que estava muito exposto, peguei o dinheiro e coloquei dentro da sua Bíblia. Cara, a lição é terrível. Um ano sem abrir a Bíblia. Um ano sem abrir a Bíblia. Dureza, hein? E a gente fala assim, a gente até ri e tal, brinca. Mas tem crente que é assim, cara. Mas pô. A Bíblia como amuleto, aberto no Salmo 91 antes de dormir. A página 91 chega a estar amarela. As outras, colando. A página não tem como você comprar a Bíblia colando. Nova. Que tá colando. Salmo 91 abre de primeira. Você faz assim, ó, já cai no Salmo 91. Ó, presta atenção. Agora é sério. A Bíblia não é objeto de estante. Você pode comprar qualquer outro. Bíblia não. Bíblia não é para enfeitar a estante. Bíblia não é desodorante para ficar debaixo do braço. Tem gente que só usa debaixo do braço. Mas para ler, então, não usa nem que a vaca tussa. Nunca leu. Entendeu? A Bíblia não é amuleto. Cara, a Bíblia é para ter intimidade com Deus. É aquele lance. A gente tem um episódio da oração. Acho que já tá postado, né? Tem o episódio da oração. E no episódio da oração, a gente falou que a oração
É nós falarmos com Deus. E a palavra Deus fala com a gente. Aí você tá orando, glória, aleluia, glória a Deus e tal. Mas Deus não fala comigo. Abre a Bíblia, pô. Se eu ouvir Deus falar contigo, abre a Bíblia. Cara, eu acredito numa coisa. Quanto mais você se atentar a ouvir Deus falar por meio da Bíblia, você abrir a Bíblia e começar a ver Deus falar, você vai ouvir menos profetas falarem com você. Não que você não vai ouvir, mas você vai ouvir menos. Por quê? Cara, você tá ouvindo Deus falar constantemente com você, cara. Você aprendendo. Porque tem gente que abre ali e acha que aquilo ali é um monte de letra jogada avulsa. Eu não entendo, beleza. Aí joga pra lá e fica, cara, todos precisam ter na mente, tenham a mente aberta. A igreja de Cristo precisa ter conhecimento bíblico. Porque o dia que for alguém lá que tá sobre o altar e pregar uma heresia, pregar uma coisa errada, meu irmão, você vai acabar engolindo. Mas se você tiver conhecimento, automaticamente você vai questionar. Vai falar, peraí, mas eu li e estava errado. Você não precisa saber combater. Não estou falando que você precisa saber combater o que o cara fala de errado. Mas se você tiver o mínimo para poder saber, falar, opa, peraí, o mínimo para achar estranho vai te fazer chegar até o teu pastor, chegar a uma liderança e falar, pastor, isso aqui eu achei que está errado, o que está acontecendo? Aí às vezes o pastor não percebeu, fala, realmente está errado, e ele te ensina o correto. Mas você tem que ter o primeiro start de ter um conhecimento bíblico para saber o que eles estão te dando como alimento, pô. Se eu chego para você e falo bem assim, vou jogar um alimento qualquer, jogo lavagem para você comer, você vai comer? Não vai, pô. Agora se eu jogo um hamburgão, você vai, pô, porque você gosta pra caramba. Aí, não, tipo, estão entendendo nesse sentido? Sabe, de você pega um alimento bom, sabe, para você vai se alimentar. O alimento mal você não vai. Mas se você tá de olho fechado, você não vai saber discernir o que é o que, pô. Entendeu? Então a gente tem que fazer o máximo para ter intimidade e não sermos cegos e aceitar qualquer coisa que nos é dada, né? Isso aí. E é isso, galera. Chegamos mais um final, tá bom? Aí, ó. De ensinador. A gente falando sua igreja de ensinador. Precisar de ensinador, o Felipe vai lá na igreja de vocês, porque eu não sou muito bom desses negócios, não. Você é da área do ensino. Aqui, galera, precisar de ensinador, manda o tema aí nos comentários que a gente ensina aqui. Ei, beleza? Vitão, o que tá acontecendo? O quê? Você que chegou até aqui. Tem gente que segue a gente, se inscreveu aqui no canal. Sim. Só que lá no Instagram... A página do Instagram, a galera tá indo pouco. Então, cara, vai lá no Instagram que a gente costuma postar os cortezinhos, algumas partes legais e tudo mais. Postar também os episódios que vão sair antecipadamente lá, tem uma préviazinha e tudo mais. Quem tá aqui e tal. Pra você que não sabe, relevante, né? É @Entre Irmãos Podcast 22. Vai lá, cara. Você que me segue no meu Instagram, tem um link lá do Instagram do podcast. Segue o podcast lá, cara. Beleza? Dá essa força aí pra gente, a gente tá precisando. E a gente precisa alcançar também um total de horas de visualização. E às vezes a galera tá assistindo, aí para, aí depois não volta a ver o vídeo. Ou, sei lá, não tá acompanhando os vídeos, né? E detalhe, essa hora aí é pra monetizar. Tem que falar, tem que ser sério. Sim. Entendeu? É pra monetizar o canal. 4.000 horas. E é muito difícil. 4.000 horas é fácil. A gente tem quantos vídeos lá? 20 e... Vamos colocar 25. Imagina que você que tá assistindo, vê os 25 vídeos, são aproximadamente 1 hora. 25. Sim. Você viu 25 horas, pega 4.000 menos 25, dá 3.000, sou muito de matemática. 975. Cara, isso. Olha o tanto de hora que falta ainda. Um exemplo. Mas se todo mundo fizer... Felipe, mas pra que você quer monetizar? Nós vamos investir no canal. Qualidade que a gente puder dar. Por exemplo. Tudo. Trazer convidados bons. Entendeu? Exatamente. Por exemplo, nosso canal se a gente tiver essa condição futuramente, a gente pretende abrir um canal de corte para pegar algumas partes principais de cada vídeo, porque às vezes eu sei que você não pode assistir 1 hora de vídeo, mas às vezes um cortezinho de 15 minutos você vai conseguir ver melhor, digamos que a melhor parte do episódio. E aí a gente precisa primeiro ter esse retorno para a gente poder investir nisso aí. Infelizmente a nossa condição não é, a não ser que você é um empresário e está nos ouvindo, você
Deus quiser te usar aí, ó. Por favor. Se quiser abençoar a gente tá aqui de coração aberto. Tá bom. Pô, Zizi, eu fiquei na câmera errada, cara. Aí, ó, tá, tanto faz, cara. Então você aí, que é empresário, por favor, nos ajude. Deixa Deus te usar, varão. Rapaz. Se você quiser ofertar aí na nossa vida. Ora, igual um amigo meu orou, essa mão mirrada. Brincadeira. Gente, ora aí pra gente terminar. Cara, nós vamos... Fica na paz de Deus aí. Tamo junto, tá, galera? É isso aí, muito obrigado. E ore conosco, não nos abandone nesse final, né? Na oração final. Mas ore conosco também. E que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E esse foi o segundo PajoCast. Beleza? A gente vai manter essa ideia aí, porque eu acho que é uma ideia bem legal. E comenta aí também assuntos, temas para... Sugira temas, né? Pra gente falar, abordar. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui diante de Ti, de poder falar, Senhor, sobre o Teu reino, sobre a Tua palavra, sobre as coisas referentes, Senhor, ao Senhor, principalmente tocando no assunto sobre a Tua palavra. Ó Deus, que aquele que tem dificuldade de ler a Tua palavra possa ter a persistência e o Senhor comece, Senhor, a fazer na vida dele, que ele comece a ter entendimento, que ele comece a ter a visão aberta, a entender as Tuas Escrituras. Ó Pai, que nossos corações também possam estar sempre abertos a guardar a Tua palavra, para que possamos não pecar contra Ti, e que assim também, da mesma forma, Pai, não venhamos ser levados para ser enganados. Ó Deus, porque a Tua palavra nos diz, como purificará, Senhor, o jovem o Teu caminho? Por meio da Tua palavra. Então que assim seja em nosso meio, Pai, que nós não venhamos ser enganados, mas que possamos ser, Senhor, aqueles que guardam fielmente as Tuas Escrituras, porque esse é o melhor método de Te conhecer. Ser conosco, Deus, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Valeu!